Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje vamos falar sobre o item número 7 aqui da introdução do Livro dos Espíritos, que aborda a distinção entre a ciência que trata das coisas materiais, da observação das coisas materiais, da ciência que aborda os fenômenos espíritas. Por que é tão importante esse assunto? Porque justamente é, para muitas pessoas, um ponto criado como oposição, contradição contra a doutrina espírita. Ou seja, como não acreditando ser possível que isso que nós estamos estudando, que é resultado de observação dos fenômenos espíritas, possam ser aceitos como verdades e não como convicções, ideias ou crenças individuais. Nós sabemos aqui que a doutrina espírita, o Kardec, ele trabalhou na codificação da doutrina espírita, ou seja, no agrupamento dos itens que foram estudados, na sequência, ou no estabelecimento dessa sequência de estudos que são distribuídas nesses 5 livros que compõem a base da doutrina espírita. Essa codificação, esse agrupamento, bem como a discussão daquilo que se observou e daquilo que se recebeu como ensino, isso é resultado não apenas, ou melhor dizendo, não de uma pessoa apenas, como uma convicção individual, mas sim como resultado da observação dos ensinos que foram trazidos por espíritos superiores, espíritos que conduzem a humanidade e que trazem para a gente, de acordo com o nosso entendimento atual, verdades que para nós são e devem ser guia, modelo para a nossa vida, por se tratarem de coisas naturais. Não são coisas não naturais, são coisas naturais. O mundo espírita, conforme nós estudamos anteriormente, é o mundo primário, é o mundo natural. Nós estamos na Terra como um período da nossa existência onde temos a oportunidade de melhorar. Então, nós já estudamos algum desses pontos para trás. Quem tiver interesse pode também fazer ou revisitar os vídeos que nós fizemos sobre os pontos principais da doutrina espírita, justamente os vídeos anteriores. E agora nós estamos tratando da argumentação de Kardec com relação a essa oposição ou que foi criada e que é criada por muitos daqueles que têm uma ideia pré-concebida. Ou seja, um preconceito que, infelizmente, impede o aprofundamento ou mesmo o estudo inicial de uma doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, e que nos traz tantos esclarecimentos e que nos permite modificar a vida de uma maneira muito, muito bonita. Para começar esse estudo, eu vou fazer um parênteses aqui e abrir o Livro dos Médiuns em uma questão, em um ponto aqui de Kardec, que ele nos fala, que é muito interessante, que forma para nós a base para essa discussão. Olha só o que ele coloca. Isso está no capítulo 1 da primeira parte do Livro dos Médiuns, no item número 4. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Ou seja, será que a pessoa que está, por exemplo, agindo como um contraditor, ou mesmo aquelas que querem entender, se simpatizam com a ideia que se tem por trás da doutrina, vamos perguntar, antes de estabelecer qualquer conversa com elas, ou qualquer discussão, 3 perguntas. É isso que Kardec está falando aqui, é isso que ele está sugerindo, porque a resposta para essas perguntas ditam o rumo da conversa. São essas questões. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, essas 3 questões, elas formam a base pelo qual a nossa conversa vai tomar, o rumo pelo qual a nossa conversa vai tomar. Se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos que dentro de nós temos uma alma, nós já estudamos também sobre isso, que trata-se de um espírito encarnado, e se nós acreditamos na sobrevivência dessa alma, ou seja, desse espírito,
após a morte do corpo físico. Nós acreditamos na sobrevivência dele, ou seja, ele vai conservar a sua individualidade, ele vai conservar a sua essência, vai carregar com ele ali o seu conhecimento, os seus valores, né? Será que nós acreditamos nisso? Se a resposta for afirmativa para essas três questões, a conversa fica muito mais fácil, porque nós já entramos na conversa sem muitos dos preconceitos ou muito das ideias que nos bloqueiam a adentrar, a iniciar o estudo da doutrina espírita ou de qualquer assunto que a doutrina espírita trata. Vamos então voltar aqui para o Livro dos Espíritos, né? Aqui, essa questão que Kardec coloca, ela é muito relevante e ela é abordada durante a obra dele, no Livro dos Médiuns também, né? Mas aqui é muito interessante porque é onde Kardec tenta argumentar contra aqueles que são os contraditores, os motivos pelos quais eles devem deixar de lado as suas ideias preconcebidas, os seus sistemas preconcebidos, para dar uma possibilidade a novos conhecimentos. Porque já se observou na história que muitas das ideias novas, das teorias novas, das novas observações que antes foram ridicularizadas e que não foram aceitas, elas se tornaram verdades para a população, né, ou para a sociedade. Então é isso que ele está querendo chamar a atenção aqui. Poxa, vamos deixar de ser, como diz, vamos deixar as nossas ideias preconcebidas, os nossos preconceitos de lado, para, pelo menos, abrir os nossos olhos para esse novo fato que se observa e que nos traz ensinamentos, que traz para nós observações muito valiosas. Então, é isso que Kardec tem como proposta para cá. Só que tentar compreender a ciência espírita, ou seja, a ciência que trata da observação dos fenômenos espíritas, com os meios que são trazidos pela ciência, digamos, material ou a ciência, né, propriamente dita, esses dois métodos, esses dois sistemas não conseguem trabalhar ou não conseguem admitir as mesmas formas de metodologia, digamos assim. Então vamos dar uma olhada aqui no que Kardec fala. Olha só. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas, ou seja, a hipóteses, né? Vamos colocar assim, dessa forma, a hipóteses. O que ele quis dizer aqui? Se nós não temos os mesmos métodos ou as mesmas formas de comprovação ou de métodos que são utilizados para a observação, a gente tem que então abstrair destes métodos já utilizados e que têm como proposta a observação de fatos do mundo material. Nós temos que abstrair, ou seja, deixar de lado e nos abrir a novas hipóteses, novos sistemas, né? Por que isso, logo de cara, por que isso é relevante? Porque, olha só, se nós acreditamos, vamos voltar lá naquelas questões lá do Livro dos Médiuns, se nós acreditamos existir em nós uma alma que sobrevive à morte do corpo físico, nós então temos este espírito que corresponde à individualização de um princípio inteligente, né? Ou seja, esse indivíduo, assim como nós, só pensar aí na gente, né? Eu tenho ideias, eu tenho valores, conhecimentos que são distintos de qualquer outra pessoa, né, do mundo. Nós somos únicos, nós somos indivíduos. Então, se alguém me faz uma pergunta sobre algum assunto, a minha resposta, ela vai ser determinada resposta que pode ser diferente de outros indivíduos ao redor do mundo. Mesmo que elas tenham, né, o mesmo fundo ou a mesma verdade, elas podem, por exemplo, ser expressas de maneiras diferentes. Ou seja, se vocês pegarem, por exemplo, um vídeo aqui na internet, ou se vocês participaram de algum estudo da doutrina espírita sobre esse mesmo assunto, é muito provável, 100% de certeza, de que a explicação que vai ser dada ou a forma como vai ser dada, as palavras que foram utilizadas vão ser diferentes. Isso é óbvio, faz parte da natureza, né? Mas isso também caracteriza a nossa individualidade.
Porque nós podemos tratar de um assunto com base naquilo que nós temos como bagagem intelectual, de valores, nossa bagagem moral. Mas o fato de nós darmos respostas diferentes não diz, ou pelo menos diferentes que eu digo assim, não necessariamente com relação ao fundo, ou seja, ao sentido da mensagem, mas com relação às palavras ou ao método que nós utilizamos para nos exprimir. Não é o fato de nós falarmos ou utilizarmos de meios diferentes, de palavras diferentes, que vai dizer ou que vai nos dar a ideia de que aquilo que eu estou falando é uma mentira. Certo? Ou seja, nós estamos entrando em uma questão que vai para a parte individual, na parte intelectual, né? Onde, se nós estamos questionando ou trocando ideias, essas ideias elas podem ser distintas. Não necessariamente compõem a verdade, mas elas também podem trazer verdades. Agora, vamos trazer uma outra ideia. Estou aqui com um copo de água, né? Se eu jogar esse copo de água aqui, né, onde que eu estou, esse copo de água ele vai cair com uma aceleração, que nós chamamos de aceleração gravitacional, não é isso? Né? Ou seja, se nós jogarmos esse copo aqui 1000 vezes, 1 milhão de vezes, aqui na Terra, esse copo ele vai cair com a mesma aceleração. Né? É a nossa aceleração gravitacional, é a gravidade. Né? Se nós jogarmos esse copo aqui, ele vai cair sempre com a mesma aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado, se eu não estiver enganado. Né? Mas eu acho que é isso aí, aproximadamente. Se nós jogarmos 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, esse copo vai cair com a mesma aceleração. Esse experimento, ou esses dois fenômenos observados, ou seja, o copo caindo e a forma como eu estou explicando um determinado assunto, são dois campos que vão lidar com observações ou com métodos diferentes. O copo caindo é sempre a mesma coisa. Agora, eu falando sobre um determinado assunto, o mesmo indivíduo, porém em determinado momento, em outro momento, daqui a um ano, vai ter talvez ideias diferentes ou vai ter uma capacidade de expressão melhor ou pior. Ou seja, nós não vamos observar a mesma coisa. Se nós, então, abstraímos a ciência espiritual, digamos, a ciência que aborda dos fenômenos espíritas, se nós abstraímos dessa necessidade de ter como resultado sempre a mesma coisa, então muito do caminho para se compreender o que trata da doutrina espírita e também aceitar, né, com menos preconceitos aquilo que nos é trazido como ensinamentos, meio caminho já é andado com essa compreensão. Né? E tratar de um assunto sem preconceito é muito valioso. Né? Na ausência dos fatos, Kardec coloca, a dúvida se justifica no homem ponderado. Então, assim, nós temos aqui no Brasil, né, e ao redor do mundo, a doutrina espírita sendo estudada, né, a prática da doutrina espírita também sendo difundida por meios seguros, né, que é a prática da mediunidade, né, como não apenas propósitos de fenômeno em si, mas como propósitos de caridade, que essa é a grande questão. Né? A mediunidade sendo utilizada com fins de caridade. Isso como sendo estudado, praticado no mundo todo. Né? Tanta gente estudando, tanta gente praticando, tanta gente mudando as suas vidas, né? Se ligando às questões espirituais, se ligando ao aprimoramento de si mesmo, das questões morais, da inteligência, dos estudos, né? E também se religando a Deus, se religando ao Evangelho de Jesus, na sua forma verdadeira, na sua forma sem alegorias, onde todos possam compreender aquilo que Jesus nos ensinou, né, no seu sentido verdadeiro e que hoje mais adequado à nossa compreensão. Né? Isso é a proposta da doutrina espírita. E se tantas pessoas, se em tantos lugares praticam, estudam e difundem, será que tudo isso não tem um fundo de verdade? Será que tudo o que se faz é coisa da cabeça das pessoas? Então ele fala,
As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se podem experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-los aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então, aqui eu acho que é o ponto principal desse estudo, desse argumento que Kardec coloca. Então, vamos pensar novamente no experimento do copo. De novo, se eu jogar o copo 1 milhão de vezes, ele vai cair sempre com a mesma aceleração. Né? Aqui na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu peço para determinada pessoa, né, dizer o seu nome, ela vai dizer, qual que é o seu nome? Fulano. Repita o seu nome, fulano. Se eu falo, repita o seu nome de novo, fulano. Em um determinado momento, essa pessoa fala assim, olha, me desculpa, mas eu já falei meu nome, eu não preciso ficar repetindo para você. Né? Ou seja, aqui nós vamos ter um ponto em que a vontade, né, e a ação desta inteligência, deste indivíduo, vão deixar de resultar em um mesmo, ou esse fenômeno vai deixar de resultar em um mesmo resultado. Né? Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Né? Nós não vamos obter o mesmo resultado. Então, a questão dos fenômenos espíritas, como repousando na ação de inteligências dotadas de vontade própria, isso já constitui uma questão que é de extrema importância, que é o que são os resultados que são observados. Além disso, né, vamos tratar aqui das comunicações, os resultados de instruções, por exemplo, de comunicações. Né? Será que tudo aquilo que nós recebemos, ele vai ser ou deve ser considerado como verdade logo de cara? Ou ele precisa de um pouco mais de estudo, de comparação, de reflexão sobre aquele assunto, para ver se realmente, né, ou diferentes opiniões, para ver se aquilo realmente é verdade ou não? Né? Isso, inclusive, Kardec propõe lá no Livro dos Médiuns, né, para que todas as nossas comunicações elas sejam, antes de serem taxadas como verdades, para que sejam discutidas, para que sejam ponderadas, para que haja reflexão sobre aquelas instruções que estão sendo recebidas, para que o médium e também aqueles que estão participando da reunião e para todos aqueles que vão receber aquela mensagem, para que eles não sejam enganados. Por quem? Por espíritos que querem promover a discórdia ou que querem enganar, por realmente, ou por, como nós estamos vendo aqui, se tratarem de indivíduos que têm mais ou menos inteligências e conhecimentos distintos e que têm valores e que têm intenções, vontades que são distintas. Pode ser que um queira propagar o mal, pode ser que um queira esclarecer. Mas, mesmo sendo dentro do contexto do esclarecimento com bons propósitos, com boas intenções, esse esclarecimento vai estar sujeito à capacidade daquele espírito, ou na sua inteligência, de trazer uma mensagem. Se nós falarmos sobre algo que nós não compreendemos, a forma como nós vamos abordar esse assunto vai ser limitada à nossa capacidade. Não é isso? Então, por isso que, né, os resultados que nós vamos ter dessas observações, elas podem ser diferentes. E é por isso que nós não podemos considerar como a ciência material, digamos assim, né, como sendo competente para validar ou invalidar o espiritismo. Então Kardec coloca isso aqui, né? Então, querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Olha só aqui na sequência. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é resultado de uma convicção pessoal, né, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir a abstração feita da qualidade de sábios. Então, aqui, o espiritismo é resultado de uma convicção pessoal. Né? Acabamos de falar sobre isso, lá no Livro dos Médiuns. Né? Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Né? Se você acredita nessas três questões, ou seja, você tem uma convicção pessoal, aí
nós podemos abordar ou entrar nesta ciência da observação dos fenômenos e dos resultados que foram obtidos através dela, de maneira a retirar aquilo que ela nos traz de bom, né? O benefício dessa doutrina sem preconceitos, sem ideias preconcebidas e entendendo que não se trata de uma ciência que pode ser trabalhada ou que pode ser investigada com meios que são estabelecidos em outros segmentos. Então, é muito esclarecedor isso, é muito interessante da gente ter isso em mente, porque em se tratando de inteligências dotadas de vontade própria, nós vamos estar limitados àquela vontade, ou àquela inteligência, àquela capacidade. Né? Muito esclarecedor essa parte aqui do Livro dos Espíritos. Né? Então ele dá a sequência aqui, né? Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Bom, vou avançar aqui um pouquinho mais, né? Aqui um pouquinho para frente, né, a gente tem uma abordagem de Kardec muito importante. Ele fala assim: repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, assim como a gente fez com o copo, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Então, mais uma vez, Kardec coloca, assim como nós justificamos anteriormente, argumentos para combater aqueles que estão contraditores, ou que são contraditores. Né? Porque nesse ramo de discussão, nós vamos encontrar aqueles que vão querer crer através de comprovações materiais e que são possíveis de serem observadas através dos meios que a ciência material utiliza como procedimento, como sistema para comprovação. Né? E aqui é o que ele está falando, né? Não é dessa forma. Inclusive, abrindo um outro parênteses, é interessante da gente observar que no começo da propagação do Espiritismo, né, existiam assim, muitos fenômenos materiais, né, fenômenos físicos. Né? Existia uma grande parte de fenômenos físicos. Nós, inclusive, já falamos sobre a história da doutrina espírita, né, no começo, onde ou como as manifestações espíritas aconteciam, né, que eram fenômenos físicos, necessariamente. E a partir dali começou, né, uma observação dos fenômenos que eram produzidos e, né, como a gente está falando aqui, visto que aqueles fenômenos respondiam às perguntas, né, através das pancadas nas mesas, através dos movimentos da cesta, né, que respondia, que escrevia, e visto que essas respostas obedeciam, né, a causas não mecânicas, não naturais, digamos assim, ou seja, que eram resultado de uma causa inteligente, então, a partir dali, já se observou que eram ou que não se tratavam de fenômenos puramente mecânicos e que ali já se tinham a possibilidade de observar essas inteligências. Né? Com qual objetivo? Né? Com qual objetivo foi trazido esses fenômenos físicos a priori, no começo? Por conta de chamar a atenção. Né? Então, lá no comecinho, esses fenômenos físicos, eles eram necessários obviamente, com vários objetivos, mas também como para chamar a atenção. Hoje, as manifestações inteligentes, elas se dão em maior número. Ou seja, através da psicografia, da psicofonia, né? Enfim, é isso que nós acreditamos aqui. Bom, por fim, e para terminar o nosso estudo de hoje, eu vou ficar aqui com duas frases aqui de Kardec, nesse último parágrafo, em que ele fala o seguinte: o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro.
o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Então, esse estudo, como Kardec coloca aqui, né, ele fala assim, dirigimos-nos, desculpe, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando no futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última palavra de seu livro. Ou seja, nós temos muitas coisas para aprender, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o estudo de novas leis, ou de leis antigas, né, mas que são novas e que trazem para nós uma abertura de possibilidades muito grande. E estudar a doutrina espírita sem os preconceitos, né, que nos impedem enxergar o real valor de toda essa obra, né, estudar sem esse preconceito para nós é muito bom, porque a gente consegue tirar o que de mais importante essa obra tem para nós, né? Então, que a gente possa seguir em frente com os nossos estudos, com as nossas propostas na nossa vida, como propostas de melhoria, de entender, de conhecer, sempre seguindo, né, a busca por verdade, por uma verdade, e uma verdade que é sempre maior do que nós, né? Que nós, então, através desse entendimento que é necessário, desse estudo que é necessário para que a gente possa crescer, que isso nos permita, né, como processo evolutivo, nos aproximar cada vez mais de Deus, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse estudo e até a próxima semana nós daremos continuidade ao nosso livro dos Espíritos, se Deus quiser. Então até a próxima. Fiquem com Deus.